Você é uma daquelas pessoas que tem poucos amigos, tem dificuldade em manter conversações, em fazer novas amizades, apesar de ser uma pessoa egocêntrica, não é uma pessoa depressiva, mas não costuma ser muito alegre, pensa muito em si, tenta não se envolver muito nos problemas dos outros, nem gosta muito de ajudar, ou ajuda só o quanto basta. Também sente que as pessoas não se sentem muito atraídas por si, às vezes até antes pelo contrário. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Fala sobre negócios, tecnologias e sobre lifestyle, que é o caso deste vídeo. Bom, pronto, às vezes nós temos este tipo de questões. Ahm, Pronto, eu, por exemplo, eu não gosto muito de falar sobre a vida dos outros, apenas se eu quiser ter algum entretenimento, às vezes, mas é raro. Um, Pronto, existem certas circunstâncias em que fico curioso se tiverem conversa, mas a maior parte das vezes nem por isso. Um, Pronto, às vezes também pode haver o caso de pessoas um, em que as pessoas, em vez de quererem conversar, se queiram, mas é afastar. O mais importante de tudo é estarmos conscientes de alguns padrões que podem estar a dificultar as relações de amizade, e esse é um primeiro passo ótimo. Se o objetivo for construir amizades mais significativas e fazer com que as pessoas se sintam atraídas pela sua companhia, nós temos que praticar, por exemplo, a escuta ativa. A escuta ativa não é preciso gostarmos muito de falar, é a escuta ativa, não precisamos de falar muito. Também não precisamos de falar sobre a vida dos outros, e, e pode ser que e se nós não gostarmos, se dissermos assim, eu não gosto de falar sobre a vida dos outros, e se estivermos sempre a dar para lá, não gosto desse tema, não gosto, as pessoas podem achar que nós não nos interessamos por elas. Então, podemos começar a conversa como, por exemplo, fazendo perguntas simples do género, para demonstrar interesse genuíno. Por exemplo, e aí, como foi o seu fim de semana? Oi, tudo bem? Como é que foi o seu dia de aulas? Uma coisa assim. Não é preciso, nós não nos precisamos envolver nos problemas dos outros, mas podemos tentar ter alguma empatia para criar ligações ou conexões. E também devemos ter uma conversa equilibrada, não devemos estar sempre eu não sei quê, e eu mais não sei quê, e eu não sei que mais, porque, não podemos falar só sobre nós. Temos que manter uma conversa equilibrada, temos que tentar dosear, porque as amizades são trocas. Quando alguém tenta partilhar algo, podemos relacionar com uma experiência nossa. Praticamos a escuta ativa, mas podemos depois relacionar com alguma experiência que nós tivemos e, portanto, e não monopolizar o assunto com o eu. Depois, temos que nos mostrar mais abertos. Nós não precisamos ser alegres, podemos não ser depressivos, mas também não precisamos ser alegres, estar sempre a rir e gargalhada, mas temos que nos mostrar abertos. Não precisamos ser extrovertidos ou falsos. Eu não sou uma pessoa extrovertida, muito raramente rio à gargalhada, mas podemos cumprimentar, por exemplo, oi, tudo bem? Já é uma quebra de barreiras. Se nós chegarmos lá e não dissermos nada, é diferente do que chegar lá e disser oi, tudo bem. Da mesma forma como nas mensagens WhatsApp. Se nós começarmos logo a dizer o que queremos, é diferente do que dizer assim, olá, bom dia, tudo bem? Já quebra um bocadinho as barreiras.
até as pessoas reservadas podem ser acolhedoras e assim atrai amizades de alguma forma. Também é verdade que uma coisa são amizades a sério, outra coisa são conhecidos, pessoas que se sintam atraídas pela nossa conversa, mas isso já são detalhes. Depois, outra coisa é nós estarmos num ambiente em que estamos num ambiente em que só há pessoas que gostam de assuntos que nós não gostamos, só falam sobre a vida dos outros, por exemplo, que é o meu caso. Se eu estiver num ambiente em que só gostam de falar da vida dos outros, se não gostarem dos temas que nós gostamos, se nós conversarmos alguma coisa e as pessoas não conseguirem ligar-se aos nossos assuntos, e se eu não conseguir ligar aos assuntos dos outros, então temos que encontrar pessoas com interesses parecidos. Por exemplo, eu não gosto de fofoca ou de conversas superficiais, então tento procurar grupos ou atividades que envolvam temas dos meus interesses. Por exemplo, negócios, tecnologia, lifestyle, mas não aquele lifestyle de fofoca e de conversas superficiais, este lifestyle que eu falo aqui no canal. E assim a conversa vai fluir mais naturalmente, sem estar a forçar assuntos que não gosto ou que não gostamos. Obviamente os pequenos gestos fazem a diferença. Nós, para sermos amigos, não precisamos estar a ajudar os outros, tipo sermos os heróis, não precisamos ser os heróis de ninguém, não precisamos de oferecer ajuda para coisas difíceis. Podemos fazer escuta ativa, mas não precisamos ser os heróis. Mas podemos ajudar em coisas simples, e às vezes isso faz a diferença, como por exemplo explicar uma tarefa, dizer que gostei de um filme, aconselhar uma série, embora nem sempre esse seja o meu assunto que eu gosto mais, mas explicar alguma coisa que seja do meu interesse, alguém que me considere uma pessoa confiável para aconselhar em alguma coisa que eu gosto e que eu me sinta com alguma experiência ou que já tenha vivido aquilo, eu gosto de ajudar nesse tipo de coisas. Mas a sermos heróis poderá não ser a melhor forma. É claro que às vezes os melhores amigos têm esse sentimento de querer ajudar bastante. E eu não vou estar a criticar esse tipo de amizade. Trabalhar o nosso egocentrismo. Eu comecei o vídeo a dizer que a pessoa não pode ser um bocadinho egocêntrica, ou seja, pensar em nós, mas também é assim, se não formos nós a pensar em nós, quem é que vai pensar em nós? Fica difícil, não é? Então temos portanto não é errado pensarmos em nós, mas temos que pensar que as relações saudáveis necessitam de alguma reciprocidade. Então temos que perguntar para nós, se eu fosse a outra pessoa, o que é que eu achava de ser agradável? Portanto, temos que pensar assim, temos que ser agradável da mesma forma que queremos que os outros sejam. Que normalmente nós vamos receber a reciprocidade. Por exemplo, se eu não gostar de ser abraçado sempre que vejo alguém, eu não vou estar a abraçar toda a gente que eu vejo, senão esse passa a ser o habitual. E depois já há a questão da paciência e da consistência. Uma amizade não surge do nada, pode demorar a criar confiança e afinidade. Então temos que ter alguma paciência, temos que ter alguma consistência e no final nós não precisamos de mudar a nossa personalidade. Só podemos ir ajustando os pequenos hábitos, vamos aprendendo para que os outros vejam o nosso valor
E nós podemos, se nós tivermos muitas dificuldades de socialização, podemos ir praticando com uma pessoa por vez e sem pressão. Podemos tentar com uma pessoa para ver se resulta, podemos tentar com outra, se nós sentimos confiantes, podemos tentar as nossas competências de comunicação e socialização e de interação social. Podemos tentar com uma, duas, três pessoas, depende da nossa da forma como nós estamos confiantes. E depois podemos também tentar, porque com uma pessoa é mais fácil do que com um grupo de quatro. Com um grupo de quatro é mais difícil de sermos ouvidos e às vezes temos a sensação que somos ignorados, mas podemos depois tentar também interagir com várias pessoas e podemos ir tentando melhorar. Nós às vezes somos bons, temos algumas atividades que os outros não têm, mas os outros são bons nesta habilidade em concreto. Então, essas outras pessoas conseguem melhorar as suas competências noutras coisas que nós somos bons, nós também conseguimos melhorar nessa. Temos de ter isso. E para os outros pode ter sido natural, para nós pode ser obrigatório trabalhar. E então, mas nós não precisamos de mudar a nossa personalidade, só podemos, era isso que eu estava a dizer, temos que ajustar pequenos hábitos. E se nós sentirmos que isso é muito difícil, podemos ir continuando a ter a nossa autocrítica, direcioná-la para melhorar. Pronto, e depois poderemos, se precisarmos, poder ter um acompanhamento de um psicólogo, ou de entender, para entender melhor estas nossas barreiras, ou eventualmente depois, mais tarde, ter terapia da fala e outro tipo de assuntos, caso seja necessário. Também será um bom conselho que eu posso dar. Depois, às vezes também somos obrigados a frequentar certos ambientes que nós não gostaríamos, mas mesmo nesses casos nós podemos tentar escolher uma pessoa daquele ambiente que nós não gostaríamos de frequentar, ou que não gostaríamos de estar ali, mas temos que estar. Às vezes nós não temos escolha. Às vezes os lugares e as pessoas são contornáveis, outras vezes são incontornáveis. Se forem incontornáveis, e para não parecer que estamos ali obrigados, podemos, em vez de estar ali no celular ou telemóvel enquanto estamos lá, que embora também podemos ficar um bocadinho, mas não o tempo todo, podemos tentar escolher uma pessoa, tal como eu disse antes, tentar falar com uma pessoa que é para termos já ali alguém para nós, ou então ou então duas, e depois ir evoluindo, porque sendo incontornável, podemos depois ficar o mínimo tempo possível lá. Imagino que podíamos lá ficar 5 horas, costumávamos lá ficar 5 horas, mas podemos descer para 1h30. Pronto, ficamos lá 1h30, o mínimo possível, mas mesmo assim essa 1h30 pode ser o melhor passada possível. Era só isto. Isto é um tema que dava para falar imenso, e espero pelos vossos comentários, a vossa opinião sobre este assunto, para ajudar tanto a mim como outras pessoas, e curtir, gosto, like e partilhar, que é para ajudar o algoritmo, para me ajudar a sair do Shadowban, e também ajudar aqui o canal com mais subscritores, para aumentar a nossa autoridade. Neste momento só temos 700 e tal, para ver se isto cresce bastante mais, subscrever ou inscrever o canal. Estou grato por ter assistido este vídeo até ao fim, espero pelo próximo vídeo, e fui.